a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para Boa noite, igreja. Boa noite, amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para mais um culto de oração, né? Um culto de quarta-feira. E culto que tem tanto abençoado nossas vidas, né? Esses momentos de live, onde podemos estar juntos, né? Ali, através da internet. Graças a Deus, né? O Senhor tem nos abençoado, tem dado muito certo. E hoje nós estamos aqui para mais um culto de oração. E como a palavra do Senhor diz, né? Que a oração dos justos
faz muito seus efeitos. Então nós estamos aqui para orar a esse Deus, agradecer ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom. E nós, como povo dele, nós estamos alegres, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, para dar início a esse culto, nós vamos estar orando, né? Pedindo que o Senhor esteja dirigindo esse culto, falando aos nossos corações, que seja assim, possa ser assim um culto abençoador em nossas vidas. Oremos. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, que nós estamos aqui diante da sua presença, Senhor, para melhor te louvar, ó Deus, para entregar a Ti, Senhor, o perfeito louvor, ó Deus. Nesse momento agora eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha estar visitando, ó Deus, cada lar, ó Pai, que se encontra aqui, unidos, ó Deus, através dessa live, ó Pai, para louvar e engrandecer o Seu nome, ó Pai querido. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai querido, o Senhor tem sido presente, ó Deus, em nossas vidas. Ó Pai, nós somos gratos a cada dia, ó Pai, ser, ó Deus, com esse culto, cada ato, ó Pai querido, que acontecer aqui, ó Deus, que seja para a honra e glória do Seu nome, ó Pai querido. Que possamos, ó Deus, sentir a Sua presença, ó Pai querido, através dos louvores, ó Deus, da palavra pregada, ó Pai querido, que possamos, ó Deus, receber mais de Ti, ó Pai, e nos fortificar, ó Pai, diante da Sua presença. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora.
aí, né, conosco, juntinhos, nessa live. Eu ia convidar vocês para que possam compartilhar essa live com aquele familiar, com aquele irmão de vocês, né, que de repente nesse momento precisa de uma palavra do Senhor, né, uma palavra de conforto, uma palavra de adoração, que vocês possam estar compartilhando essa live para aqueles que também precisam ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Agora, nesse momento, né, nós vamos ler o Salmo 145, 17 a 19. E o salmista diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santos em todas as suas obras. Perto está de todos que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Né? O Senhor, só Ele pode, e está sempre nos assistindo, porque Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então Ele está em todo lugar, em todo momento. Ele pode nos ouvir e nos atender. Ele cumpre o desejo do nosso coração, o desejo dos que o temem, que os buscam em espírito e em verdade. E o Salmo 19, no versículo 19, vai dizer assim, que Ele cumprirá o desejo do nosso coração e Ele os salvará. Essa é a palavra do Senhor. Ele não só Ele atende, mas Ele também salva. É a palavra do Senhor. Amém? Viramos agora uma inspiração musical. É preciso molhar os pés para que um milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível chegar-se a Deus. Pela fé os meus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar.
acontecer. Mas antes você precisa crer. Meus irmãos, agora passaremos para o nosso momento de oração e vou estar dizendo aqui nossos motivos de oração de hoje, né? Nós vamos estar orando pelas nossas famílias, né? Pela provisão de Deus, pelo cuidado do Senhor para com as nossas famílias. Nós vamos estar orando por aqueles profissionais de saúde, né? Que estão na linha de frente, né? Diante dessa pandemia. Temos muitos profissionais de saúde em nossas igrejas e nós vamos orar, né? No âmbito geral também por esses profissionais. Nós vamos pedir pelos nossos pastores, né, os pastores de nossas igrejas, que estão nos liderando, né, e estão aí à frente também de nossas igrejas. Nós vamos pedir também pela nossa nação, pela nossa igreja em geral, né, e pelo nosso país, para que o Senhor venha estar nos abençoando e que tudo isso passe, né, como já tem passado, em nome de Jesus. Então vamos entrar nesse período de oração nesse momento. E convido também os irmãos que estão em casa também, né, para se unir a gente em oração também, né? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor, te rendemos graça pela Tua presença santa neste lugar. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. A cada dia, a cada momento, o Senhor tem cuidado da nossa família, Senhor Deus. Pai, toma cada família nas Tuas santas e poderosas mãos, sendo da nossa igreja, não sendo, Pai querido, nós entregamos a Ti, Pai querido. O Senhor venha dar sustento, Senhor, para essas famílias, Pai querido, aqueles que estão precisando, Senhor, de sustento materialmente e espiritualmente também, Senhor. O Senhor possa estar visitando cada um deles, Pai. Agora, Senhor, nós entregamos nas Tuas santas e poderosas mãos, profissionais de saúde, Senhor. O Senhor possa estar visitando cada um deles, Pai querido, sustentando eles na linha de frente, Pai, que estão ali, Senhor, pessoas morrendo para salvar vidas, Pai querido. O Senhor possa estar sustentando cada um deles, Pai, todos os dias, Senhor Deus. O Senhor possa estar, Senhor, atento a essas pessoas, dando força, Senhor, dando saúde para que eles possam estar trabalhando, Senhor. Nossos pastores, nós entregamos eles nas Tuas santas e poderosas mãos, sob os Seus cuidados, Senhor, os nossos pastores, a família dos nossos pastores, Pai querido. O Senhor continua, Senhor, abençoando esses servos, Senhor, que nas nossas vidas são bênção para nós, Pai. Que eles venham, Senhor, sempre estar, Senhor, cuidando de nós e o Senhor cuidando deles, Pai querido. Senhor, a nossa família, Senhor Deus, te colocamos também diante do Teu altar, Senhor Deus, a nossa nação, meu Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, meu Deus. E esse povo venha se render, Senhor, aos Teus pés, te buscar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, Pai querido. Toma nessa igreja na Tua santa e poderosa mão sobre os nossos cuidados, sobre os Seus cuidados, mesmo separados, Senhor, como nós estamos, Senhor, nas nossas casas, porque a igreja somos nós, não é o templo, Senhor. Que o Senhor sustente cada um deles, Pai querido. Toma os enfermos nas Tuas santas e poderosas mãos, sobre os Seus cuidados, Pai querido. Eu te entrego também os caminhoneiros, Pai, que estão, Senhor, na linha de frente também, os mercados, Pai querido, que o Senhor possa estar, a farmácia, Senhor, sustentando cada dia eles, Pai. Fica conosco, Senhor, dirige as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé cada dia mais e mais no Senhor. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim.
aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Som da glória, esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Vem fazer, faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. O meu coração vem fazer morada Irmãos, agora nós iremos ler Efésios 1, de 3 a 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Irmãos, nesse momento nós iremos orar pelos nossos dízimos e ofertas. Apesar do momento que estamos vivendo, a tua igreja, Senhor, tem contribuído com a sua causa e nós queremos agradecer pela vida dos irmãos. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, pela vida da tua igreja, Pai. Amém. Quantos servos teus, Senhor Deus, têm contribuído com a tua causa, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada um, dos familiares, Senhor Deus, que estão fazendo aí, Senhor Deus, as suas contribuições. E te pedimos, Senhor Deus, para aquelas pessoas que estão com dificuldades, Senhor Deus, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada uma delas, Senhor Deus. E que no momento certo, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para aqueles que estejam desempregados, Pai. Seja conosco, abençoa o nosso culto, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos agora uma inspiração musical. Irmãos, Não se trata de ser conservador ou liberal demais, nem tem a ver com julgamentos, conceitos e ideais, nem falamos de vaidade, de força e poder. O que importa é a mensagem e aquilo que se crê. Somente a cruz e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só este nome, o nome Cristo, tem poder para nos salvar. Somente a cruz. Podemos fazer planos para a igreja progredir, aprovar normais e regras,
transformar e construir. Mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus, o seu amor em nossa vida, transformada pela cruz. Somente a cruz e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só este nome, o nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz, somente a cruz, e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só este nome, o nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só este nome, o nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz. Irmãos, foi uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos em família, né? E agora nós gostaríamos de passar a palavra ao pregador dessa noite. Olá, queridos irmãos. Bom poder compartilhar a palavra de Deus, né, com os queridos irmãos nesta oportunidade de culto ao Senhor e podermos juntos celebrar, né, o amor de Jesus, celebrar a glória do Senhor através da sua palavra. Quero agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez poder chegar até você, né, com a palavra do Senhor, com a exposição da palavra do Senhor. O texto que quero compartilhar com você nesta oportunidade é o texto de 1 Pedro, capítulo de número 5. Eu vou estar abordando na nossa palavra os versos 5 a 10. Mas, neste primeiro momento, eu quero ler o verso 10. O verso 10 diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Que o Senhor nos abençoe, né, no entendimento e na aplicação da sua palavra aos nossos corações. Então, queridos, gostaria de compartilhar com você exatamente este tema: maturidade cristã, né? Maturidade cristã. E o versículo 10 traz para nós a ideia de como o Senhor opera esta maturidade cristã em nossas vidas, aperfeiçoando, confirmando, fortificando e estabelecendo a vida do crente. E nós estamos vivendo um tempo necessário, né, para que a igreja do Senhor realmente seja uma igreja vitoriosa, que os crentes sejam crentes amadurecidos na vida cristã, maturos. Então é sobre isso que gostaria de estar com você compartilhando a palavra de Deus nesta oportunidade. Primeiro, algumas considerações.
A carta de Pedro foi escrita entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Um tempo de perseguição romana, de tal forma que levava os crentes a estarem dispersos por causa desta perseguição. E por isso a carta de Pedro está entre as chamadas cartas gerais, que foram escritas exatamente aos crentes dispersos devido à perseguição romana deste tempo. A carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita a estes irmãos, que são também conhecidos como a igreja peregrina, não é? Ou a igreja forasteira, irmãos que estavam dispersos. O objetivo principal da carta é de encorajar esses irmãos, encorajá-los diante da situação da perseguição, por causa da sua fé, da defesa da sua fé, eram perseguidos. E isto ocorreu exatamente a partir do martírio de Estevão, Atos 7, 54, até o capítulo 8, verso 8 de Atos, você vai encontrar essa narrativa que foi a partir de Estevão que a igreja foi dispersa e perseguida por defesa da sua fé. A primeira carta de Pedro, ela é conhecida também como Carta do Consolo, ou Consolo na peregrinação dos nossos irmãos, ou Consolo na perseguição aos nossos irmãos. Este capítulo que estamos hoje trabalhando é o capítulo de número 5. No capítulo de número 5, nós encontramos aqui exatamente um cenário ideal transmitido ou revelado pelo Senhor através de Pedro aos crentes, para que eles fossem fortalecidos diante das circunstâncias pelas quais estavam passando. E este cenário, sem dúvida, ele também pode ser entendido nos nossos dias, não é? Diante das circunstâncias pelo qual a igreja vem passando através da sua história, passa e continuará passando. Então, é necessário que a igreja seja fortalecida no Senhor. Encontramos aqui dois momentos interessantes. Momentos em que eu posso chamar de imperativos da maturidade cristã, e o segundo momento que eu chamo de degraus da maturidade cristã. Eu quero compartilhar, então, com você o texto a partir do versículo de número 5, tá? A partir do verso 5, a partir do verso 5 até o verso de número 9, não é este aqui, vou voltar aqui um instante, aguarde um pouquinho, é esse aqui. Versos 5 a 9, o texto que Pedro escreve, né, à igreja. Nesse trecho de 5 a 9, encontramos os ensinos que vão dar exatamente base ao amadurecimento cristão. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, este verso, né? Verso 5 a 10 do texto, sem dúvida, encontramos aqui algumas expressões que o apóstolo Pedro revela aos crentes, que tornam-se base da nossa fé ou
do crescimento da nossa vida espiritual ou da maturidade que cada um de nós deve ter. Quando ele diz no verso 5, sede sujeitos, humilhai-vos, confie no Senhor, lance sobre ele as vossas ansiedades, sede sóbrios, vigiai, resisti firmes na fé. Olha o quanto é interessante a gente observar aqui esse texto, e eu costumo chamar esse texto de imperativos da maturidade cristã. Então, aqui estão exatamente os ensinos que o apóstolo Pedro transmite ao coração dos irmãos perseguidos no seu tempo, mas que também serve para a igreja hoje. A primeira parte do texto, no versículo de número 5, ele apresenta o imperativo da sujeição. Sede sujeitos, ou seja, sede submissos. Revela submissão. Submissão, primeiro a Deus, é claro, e também àqueles que nos lideram, e também uns aos outros. O versículo 6 fala da humildade, da humildade que deve existir nos nossos corações. O imperativo da humildade. Humilhai-vos, que significa quebrantamento, reconhecimento da nossa pequenez e dependência de Deus. Então, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. O verso 7 diz que é necessário, para a nossa maturidade cristã, confiar de forma irrestrita no Senhor, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Olha quanto isto é importante para as nossas vidas espirituais e crescimento. Colocar diante de Deus todas as nossas questões. E parece que este versículo tem muito a ver com a história da igreja ao longo da sua vida, da sua existência, de perseguição, de circunstâncias, e também para os nossos dias. Sede sóbrios, vigiai, ou seja, os cuidados espirituais necessários para o crescimento da nossa vida cristã. E resisti firmes na fé. Aqui está exatamente a maturidade do crente. Ele se torna resistente na fé e não se deixa ser confundido, diante das circunstâncias que possam abalar a sua vida neste tempo. Portanto, irmãos, as nossas relações uns com os outros, as nossas relações com os nossos liderados e com os nossos líderes, a nossa relação com Deus, o revestimento da humildade, o exercício do quebrantamento, são ensinamentos indispensáveis para o crescimento cristão. A nossa confiança irrestrita no Senhor, a consciência, de que realmente as artimanhas do inimigo vêm contra nós e devemos resistir firmes às ciladas do inimigo, que ao longo da igreja se fez presente e neste tempo tem estado presente também. O inimigo tem trazido muitas dificuldades tentando tirar a igreja da sua direção. Olha o que diz Tiago no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, aqui estão, esses ensinos que eu chamo de imperativos, da maturidade cristã. Sede sujeitos, humilhai-vos, lance sobre ele a sua ansiedade. Sede sóbrios, vigiai, resisti firmes na fé, para o nosso crescimento e, sem dúvida, para a nossa maturidade cristã. Em segundo lugar, o versículo de número 10, O verso de número 10. Verso de número 10, que é o versículo que a gente leu, lá na abertura, que quero voltar a ele com você.
os degraus necessários à maturidade cristã, ou seja, a necessidade, né, que cresçamos na direção de sermos homens e mulheres maturos espiritualmente. Então, veja o verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique e fortaleça. Então, que nós possamos perceber neste texto o quanto o Senhor quer, não é? Que nós realmente sejamos homens e mulheres que possam crescer na sua presença. Então, os verbos apresentados no texto são resultados, né, da ação divina através das provas permitidas aos crentes para a sua santificação e maturidade cristã. Desde os tempos dos dias dos apóstolos, né, a igreja precisava desse vigor espiritual. Então, os verbos que aqui são apresentados, né, dão-nos a ideia desse crescimento espiritual, desse degrau que nos faz crescer na vida espiritual. Ser aperfeiçoado, ser confirmado, fortalecido e estabelecido, né, para o reino do Senhor. Então, queridos, o que a gente tem aqui revelado pelo apóstolo aos nossos corações? Ele vos aperfeiçoará. Então, na direção do nosso crescimento espiritual e maturidade, ele vos aperfeiçoará. Ou seja, Deus, ele é aquele, né, que faz exatamente o que é preciso nas nossas vidas a partir do momento que somos alcançados por Jesus. Ele vos confirmará, ou seja, ele trará à sua vida a firmeza espiritual. Ele vos fortificará, ou seja, ele vai dar forças. Imagino esta palavra para os irmãos no passado, passando por tremendas dificuldades de perseguição. E esta mesma palavra serve para nós hoje, diante das circunstâncias que estamos vivendo, e principalmente neste tempo, né, que o mundo todo, o Brasil e tantos de nós passamos por dificuldades. Ele vos dará força. Ele vos estabelecerá, ou seja, ele vai colocar os seus pés em lugar firme. E a nossa firmeza está na palavra, na nossa fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, que aprendemos aqui? Aprendemos que toda a igreja, e consequentemente todos os crentes, precisam do aperfeiçoamento da vida cristã. Precisam do amadurecimento da vida cristã. Precisam da confirmação da sua chamada para o serviço, porque é através do serviço cristão também que nós somos amadurecidos, que nós encontramos condições de crescimento. Precisam da fortificação dos fundamentos para a vida cristã. Enquanto igreja peregrina na terra, enquanto Jesus não vem, não é? E o próprio Jesus disse que estará conosco até a sua volta, fortificando-nos, estabelecendo as nossas vidas, aperfeiçoando as nossas vidas. Daí, irmãos, a necessidade, não é, de que cada um de nós, crente em Cristo Jesus, esteja estabelecido, esteja realmente fortalecido no Senhor. Principalmente aperfeiçoados no exercício do ministério que o Senhor nos tem confiado. Por isso, irmãos, cada crente, cada um de nós precisa, de alguma forma, estar envolvido em um programa de crescimento cristão da igreja, em nossas EBDs, em nossas organizações missionárias, nos ministérios da igreja, seja na música, seja na evangelização. Quanto mais envolvimento da sua vida no serviço cristão, na leitura da palavra de Deus, na oração, você cresce espiritualmente e é amadurecido. Principalmente neste tempo da realidade da igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica no Brasil tem crescido? Tem. As estatísticas nos mostram que anos atrás, na década de 80, final de 70 e 80,
nós éramos uma pequena parcela. E hoje, segundo as estatísticas, nós somos cerca de 30% da população. Você pode imaginar o que significa isso? Mas, por outro lado, irmãos, o que a gente tem percebido é a falta de vidas cristãs genuínas. Ou seja, a igreja precisa voltar a ser a igreja do Evangelho. A igreja evangélica tem parecido mais um título do que realmente a ação da igreja. Nós precisamos voltar ao Evangelho e viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos percebido algumas pessoas levantando as suas vozes, não é? Vozes como que profética à luz da palavra de Deus, para que a igreja evangélica brasileira possa voltar, não é, ao Evangelho do Senhor. Tanta coisa aconteceu nos últimos anos, né? Mas é necessário que os crentes e a igreja evangélica brasileira e nós, crentes batistas, possamos realmente ser a igreja do Evangelho. Uma igreja comprometida com a palavra, de crentes maturos espiritualmente. Sobre a igreja evangélica brasileira no século XXI, alguns têm falado sobre este tema, falando sobre as características e condições da igreja evangélica moderna, contemporânea. André Cunha, no seu trabalho de conclusão do curso de teologia da Unigra Rio, no seu TCC 2020, ele diz assim: o que percebemos é que a igreja contemporânea está arraigada em um ativismo religioso que a torna cada dia mais superficial. Esse enorme paradoxo leva os seus fiéis a ouvirem as palavras do Senhor Jesus todos os domingos em seus templos, através da pregação. Não os leva à prática, tornando-se meros ouvintes. Esta afirmativa do André, né, que está terminando o seu curso de teologia, André é meu filho, e pela graça do Senhor ele termina o seu seminário teológico neste período agora do primeiro semestre deste ano. No seu trabalho de conclusão, ele está trabalhando exatamente essa radiografia da igreja evangélica no Brasil e no mundo, à luz da igreja primitiva e também das revelações do apóstolo Paulo. O que ele diz aqui é uma realidade. Nós temos percebido uma igreja que cresce em números, em quantidade de membros, uma igreja que cresce nas suas atividades, mas que na realidade não temos produzido os crentes maturos, identificados com o Evangelho. São meramente ouvintes e não praticantes. E a palavra do Senhor nos diz exatamente ao contrário, que nós devemos ser homens e mulheres que não apenas ouvem, não é? Não apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos homens e mulheres praticantes da verdade revelada na palavra. Então, irmãos, o que aprendemos aqui na revelação de Pedro escrevendo aos irmãos do seu tempo? Aprendemos que toda igreja deve ser conduzida pelo amor fraternal. Que todos na igreja, todos nós devemos ser conduzidos ao amor fraternal. Aprendemos que a igreja, consequentemente os crentes, devem resistir o ataque do diabo. Devem ser vidas resistentes. E só há vida resistente quando ela é vida fortificada, estabelecida na palavra do Senhor. Aprendemos que a graça divina é que orienta, não é, crentes e igreja para continuar resistindo e sendo encorajada enquanto peregrina aqui na terra.
aprendemos nesse texto que Pedro escreveu à igreja que estava espalhada no seu tempo, peregrina no seu tempo, que ainda está peregrina no nosso tempo, que somos nós até Jesus voltar. Aprendemos que os que são alcançados pela graça do Senhor, mesmo em meio às circunstâncias terrenas, a graça total de Deus, né? O Espírito Santo é aquele que opera em nós, Igreja do Senhor, o aperfeiçoamento, a confirmação de nossas vidas, o fortalecimento para que a igreja e todos os crentes sejam capacitados e estabelecidos no testemunho de sua fé. Portanto, queridos irmãos, o que concluímos com esse texto? Concluímos que eu e você, crentes em Cristo, à luz dos irmãos do passado, estamos sendo encorajados a permanecer firmes. As circunstâncias que abalaram a igreja no passado, ao longo da história da igreja e hoje, na nossa história e na história futura, enquanto Jesus não vir, será uma história da igreja em tempos difíceis. E o próprio Senhor Jesus e os apóstolos deram conta que, apontando para a proximidade do Senhor Jesus voltar, os tempos são cada vez mais difíceis. Então, nós precisamos ser encorajados a permanecer firmes. E somente com uma vida matura, firmeza espiritual, é que vamos permanecer firmes. Concluímos que o bom relacionamento entre nós e Deus, nós e a liderança, crentes com seus líderes, é uns com os outros, é que realmente nos permite este amadurecimento. Concluímos que resistir o diabo é possível. É possível resistir o diabo. Mas somente aqueles que são alcançados pela graça divina e são alcançados pelo amor do Senhor através do sacrifício de Jesus, fortalecidos na sua palavra, estão capacitados a resistir o ataque do inimigo que está ao derredor, buscando a quem possa tragar, como diz o texto. Concluímos que vigiar é necessário. Ser sóbrio e vigilante é necessário. Ao longo da história da igreja, a igreja precisou ser, vigilante. E nós precisamos, neste tempo, continuar vigilantes diante desse momento difícil que estamos vivendo, de tanta ideologia, filosofia, tanta coisa que tem tentado desvirtuar a igreja da verdade absoluta que é a palavra do Senhor. Ó, irmãos, vamos permanecer firmes, vigiando. Onde quer que eu esteja, no meu trabalho, na escola, na universidade, na minha casa, diante dos meus vizinhos, eu preciso mostrar a minha firmeza espiritual, vigiando sempre para não ser apanhado, despreparados. Então, vigilância. E concluímos que Deus é glorificado quando a igreja e os crentes cumprem a sua missão. A missão de testemunhar da sua fé em qualquer que seja esta circunstância. A circunstância deste tempo nos tem trazido algumas dificuldades, não é verdade? Mas é diante das circunstâncias deste tempo, quando estamos em junho de 2020, quando estou compartilhando com você esta palavra, nós estamos diante do momento em que nós fomos apanhados, no mundo, no Brasil e o mundo todo, por esta enfermidade, este vírus. E antes disto, algumas questões vieram atacar a igreja, tentando ferir os seus princípios. A perseguição deste tempo é diferente da perseguição do tempo dos nossos irmãos do passado. A perseguição dos nossos irmãos do passado era uma perseguição ferrenha, eram presos, eram maltratados, açoitados. Em alguns países, neste tempo, também os crentes têm sido perseguidos assim. Mas
Em nosso país e em outros tantos, a perseguição tem sido diferente. Eu tenho dito que a perseguição é uma perseguição ideológica, uma ideologia distorcida dos princípios cristãos e dos princípios da palavra de Deus. Por isso precisamos ser homens e mulheres crentes vigilantes, fortalecidos na palavra, em que a maturidade cristã se faça presente. Portanto, irmãos, que o Senhor nos abençoe, para que eu e você possamos prosseguir, no alvo da busca desta maturidade cristã, observando os imperativos da maturidade, da nossa sujeição ao Senhor, da nossa busca constante do Senhor e também da nossa dependência do Senhor, e galgando os degraus, que o Espírito Santo do Senhor opera em nossas vidas para o nosso amadurecimento espiritual, através do aperfeiçoamento da nossa vida cristã e o crescimento da nossa vida cristã. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e que neste tempo, que o Senhor possa olhar para a sua igreja e encontrar crentes maduros, firmes, que testemunham da sua fé e que buscam crescer espiritualmente na sua presença. Amém? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra, testemunhada aos nossos corações, dita por Pedro, ó Deus, aos irmãos do passado, e que chega aos nossos corações neste tempo. Ó Deus, muito obrigado, porque somos encorajados a permanecer firmes, a crescer em nossa vida espiritual, a sermos crentes maduros e que não nos deixemos ser abalados, ó Deus, diante das circunstâncias. Que possamos ser vigilantes e permanecer firmes na tua presença. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, as igrejas ao redor de nós e pelo Brasil e o mundo afora. Que neste tempo difícil, nossas igrejas, os nossos irmãos, sejam homens e mulheres firmes no testemunho da sua fé e ao cumprir a missão da pregação e o testemunho do Evangelho. Que possamos ser a igreja do Evangelho, propagando e testemunhando da fé em Jesus. Ó Deus, abençoe os enfermos, abençoe aqueles que estão enlutados pela perda dos seus entes queridos. Ó Deus, abençoe aqueles que trabalham na área da saúde, abençoe aqueles que governam a nossa pátria e as nações ao redor do mundo. Abençoe-nos, ó Deus, neste tempo difícil, que nós sejamos fortalecidos pelo teu Espírito. Obrigado por mais uma vez testemunhar da tua palavra. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmão, que o Senhor te guarde, que o Senhor fortaleça a sua vida neste tempo que estamos vivendo e no tempo futuro, na direção do Senhor. Que o Senhor, portanto, seja pronto em nos abençoar e firmar os nossos passos na sua presença. Amém? Amém. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor.
te